Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha no vídeo. Amém? Ative aí o sininho que está aí embaixo aqui no vídeo. Amém? Para que você receba notificação de novos vídeos. Nós vamos estar sempre postando vídeos abençoados aqui. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós temos que, cada dia, compreender, não com a compreensão humana, não com a sabedoria humana, mas com a sabedoria divina, abrir os olhos, espirituais, para que nós possamos entender e ver, com clarividência as coisas no reino de Deus. Senão, irmãos, fica muito complicado nós entendermos o que Jesus Cristo quer nos falar com sua palavra. Fica muito complicado mesmo. Em Marcos 8:18, Jesus diz: vocês têm olho e não enxergam. Vocês têm olho e não enxergam? Está perguntando. Vocês têm olho e não enxergam, Têm ouvido e não escutam. Eu quero meditar com os irmãos aqui no capítulo 8 de Marcos, que Jesus está mostrando-nos uma coisa grandiosa, mas nós temos que ver no lado espiritual. Temos que adentrar no reino de Deus. No reino de Deus temos que adentrar, porque senão não vamos compreender as coisas de Deus. Então vamos estar dizendo os mistérios. É verdade que tem muito mistério mesmo. Tem muitos mistérios que nós não sabemos, Como, por exemplo, de onde vem o nosso Pai Celestial. Quem sabe de onde vem? Ninguém sabe. Nós sabemos que existe um Criador para tudo isso aqui, para toda essa dimensão, toda essa terra. Nós sabemos que existe alguém que criou, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, Jesus Cristo. Mas de onde eles vieram, de onde Jesus veio, de onde Deus veio, aí é muito complicado, sabe? Aí sim nós podemos chamar de mistério. Coisa que são incompreensíveis. Por mais que queremos compreender, jamais o ser humano vai dizer: Deus veio de onde? Agora, não podemos ficar como os ateus, não é, meu amigo? Dizer que isso aqui é o fruto de um acaso. Isso aqui é por acaso, isso aqui não tem criador, não tem ninguém que rege isso aqui não tem ordem. É o mesmo dizer assim: isso aqui não tem ordem, isso aqui não é. Isso aqui é a casa da mãe Joana, vamos dizer assim, a casa da mãe Joana. Até a casa da mãe Joana tem ordem, Tem uma ordem, mas a gente fala casa da mãe Joana é assim no sentido de que uma casa é um dito, É um dito, a casa da mãe Joana. Não sei se você conhece esse dito. Casa da mãe Joana quer dizer que é uma casa bagunçada, uma casa sem leis, Você faz o que quiser lá, entra, tá, sem leis. Mas aqui na terra tem leis, Tem leis que regem isso aqui. Isso aqui é ordenado. Isso aqui tem tempo. Isso aqui é tudo muito ordenadozinho. Basta você abrir os olhos espirituais para ver. Às vezes não precisa nem de abrir os olhos espirituais, é só estudar um pouquinho. Estuda biologia, física, Tudo isso aí que você vai ver como é esse plano aqui. Muito organizado,
dos animais, toda a sua cadeia alimentar, todas as estações do ano. Cada país, cada lugar tem suas estações, né? Tem lugar que faz mais calor, tem lugar que faz mais frio. Tudo ordenadozinho, lugares temperados, lugares frios, lugares semiáridos, lugares áridos na terra. Tudo muito organizado, tudo muito bonito. Cada animal tem o seu habitat, né? Você não vai trazer, não sei se pode, né? Mas tem animal que não se adapta a certas temperaturas, como, por exemplo, animais que nascem na Europa, ou na Ásia, por exemplo. Tem animais que não se adaptam, né? Já o ser humano se adapta a qualquer temperatura. Tem animais, tem plantas, nem todos os animais, alguns animais sim. Tem muitos animais que da África foram para o Brasil, né? Vieram para a Europa, mas nem todos, né? Se adaptam ao clima, né? Então tudo muito organizado, cada coisa no seu lugar, tudo muito organizado. E a pessoa vir dizer, né? E fora as outras coisas da física, né? Das coisas que a física mesmo, fora essas outras coisas que a gente não vai mencionar aqui, mas muitas coisas da organização da Terra, né? Que a gente aí compreende, né? Esse plano aqui que é muito organizado, que a gente pode. Mas tem gente que não vê isso, infelizmente. Tem gente que não vê essa organização e diz assim: ah, não, isso aqui foi fruto de um acaso, foi fruto do Big Bang e tal, não sei o que. Isso aqui não existe Deus, não sei o que e tal. E logo vai falar: por que as criancinhas morrem? Por que não sei o que, tal. São coisas que não tem sentido quando as pessoas falam que a Terra, o universo, não tem um Criador, né? Aqui no capítulo 8 de Marcos, a gente pode ver aqui, né? Os discípulos. Vou ler aqui o versículo 1 que diz assim: pouco depois ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, respondeu eles. Aí Jesus mandou o povo assentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus, né? Vocês vejam que Jesus pega os pães, ele dá graças a Deus. Eu fiz um vídeo aqui anterior a esse, recente, né? Onde a gente está falando sobre, onde eu estou falando um pouco só, eu quero falar mais, sobre a ingratidão. As pessoas, elas agradecem só no momento ali, agora, e olha lá, aí se esquecem do que tem e começa a choramingar pelo que não tem, e não usam a fé e tal, e não agradecem. Só agradece no momento em que recebeu, por exemplo, recebeu um carro, agradece ali e tal, tem aquele momento ali de êxtase e tal, de alegria, né? Ganhou ali, mas depois esquece e já não agradece mais, e já está olhando para outras coisas, né? Então o primeiro ato aqui, Jesus pegou os pães e ele deu graças. Isso nos ensina a dar graças, a agradecer pelo nosso pão de cada dia. Não importa se você está comendo arroz e feijão só, não importa. Agradece, dá graças a Deus, dá glória a Jesus por isso.
Então os partiu, entregou os discípulos e ele os distribuiu ao povo. Ali Jesus transformou mais pão, agradeceu e veio mais pães e repartiu para todos. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos distribuíssem, né? Era apenas essa versão que eu estou lendo aqui, a linguagem de hoje em dia, nas outras linguagens diz a quantidade de peixinho, parece que era 2 peixinhos, 5 pães, não era isso? Jesus deu graças a Deus por eles, pelos peixinhos, pelos 2 peixinhos, e mandou os discípulos, que o discípulo distribuiu. Daqueles 2 peixinhos, quantos peixinhos não saiu ali daqueles 2 peixinhos? Depois que Jesus pegou aqueles peixinhos ali, Jesus triplicou, multiplicou muitas vezes, muitos peixes ali. Creio que o peixe frito já, né? O peixe frito, porque o cru não era, né? Para eles comer com pão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora. Era 4.000 pessoas, ou seja, 5 pães e 2 peixinhos para 4.000 pessoas. Era muita gente, hein, minha gente? 4.000 pessoas reunidas é muita gente. Vocês imaginam que é como um estádio de futebol. Eu não sei qual é a quantidade de gente que cabe um estádio de futebol, mas é mais ou menos essa quantidade de gente aí, para vocês terem uma ideia. Eu vou ver aqui quanto é, para que vocês tenham uma ideia. Um estádio de futebol, aqui não tá me aparece aqui. Capacidade para 114.000. É muito mais. Um estádio de futebol é muita gente, minha gente. Aqui eu tô vendo aqui que o estádio Hungrado, 1º de maio, capacidade para 114.000 pessoas, 107.000. Camp Nou, que aqui em Barcelona são 99.000 pessoas, né? É muita gente. Eu pensei que 4.000 pessoas, mas é muito mais do que 4.000 pessoas um estádio de futebol, né? Então, mas 4.000 pessoas é muitas pessoas, né? 4.000 pessoas. Então Jesus, né, distribuiu todo ali, fez aquele milagre ali, transformou aquilo ali, aqueles peixinhos e 5 pães e 2 peixinhos ali, em 4.000 vezes, né? Aquilo que sobrou, 4.000 vezes aquela quantidade ali, né? E o povo comeu o que sobrou e foi embora. Logo depois, todos comeram, ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora. E logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade.
nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado do leste, no lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: fiquem alerta e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão? Jesus ouviu o que ele estava dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros de entender as coisas? Vocês têm olho e não enxergam, têm ouvido e não escutam. Não lembram? Então, meus irmãos, depois que Jesus transformou tudo aquilo ali, os discípulos ainda estavam viajando na maionese. Ainda não compreendiam a palavra de Deus. Ainda não compreendiam o que eles chamam de mistério. Jesus falava: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a incredulidade desse povo, cuidado com a negatividade que esse povo lança. Vocês viram agora que eu transformei aí pão, muitos pães, né? Transformei 2 peixinhos em muitos. Vocês ainda não entendem vocês ainda não entendem ainda o poder de Deus. Estão perguntando se está falando de fermento de Herodes, porque não temos pão. Jesus falava com eles, mas os discípulos ainda não entendiam, né? A gente, às vezes, nós falamos coisas aqui que tem gente que ainda não entende. Às vezes a gente não pode estar falando também tão explicitamente. Eu disse aqui, o profeta Jeremias, Deus o conhecia mesmo antes dele vir a gerar na barriga da mãe de Jeremias. Deus já havia escolhido ele, Deus já o conhecia antes dele ser um homem, antes dele se encarnar aqui na terra. Deus já o conhecia. Agora, precisa que eu desenhe aqui para que você compreenda isso, né? Então Jesus estava dizendo aqui: olha, vocês não sabem, não entendem o que eu disse, porque vocês têm olho e não vê, vocês têm ouvido e não escutam, porque não estão no espiritual, vocês não estão no reino de Deus. Por que vocês, Jesus diz assim, por que vocês são tão duros de entender as coisas? É necessário entender o espiritual, é necessário caminhar no espírito. Vocês vejam aí que tem muito cristão preocupado com a política. Quem vai ser o governo? Ora, não entra nenhum governo que não seja da vontade de Deus para o povo. Não entra nenhum governo, escuta-me bem, não entra nenhum governo que seja contra Deus, que não seja da vontade de Deus. Tudo existe um porquê, as coisas caminham fluidamente. O que tem que acontecer, acontece. Porque você confia mais no fulano que vai ser eleito, ou você confia mais na sua fé? É preciso, amados irmãos, sair do comodismo, sair dessa realidade a qual nós estamos, sair do materialismo e andar mais no espiritual. Porque os discípulos aqui, eles não estavam sem entender. Jesus falava, eles estavam sem entender. Cuidado com o fermento, cuidado com a contaminação. Mas ele estava falando do espírito.
Estava falando do Espírito, essa gente que cheia de picuinha. Veja, os fariseus querendo que Jesus fizesse um milagre. Faz um milagre aí para nós ver. Vamos ver que você é enviado mesmo. Para quê? Eu não tenho que provar nada a ninguém. Você não tem que provar nada a ninguém. Jesus não tinha que provar a esses camaradas nada. Jesus veio fazer a sua missão aqui. E Jesus fala com os discípulos: cuidado, meus filhos, para vocês não se contaminar com o fermento nojento desse povo. Fermento que faz crescer. Se você começar a escutar o negativismo, escutar gente negativa, daqui a pouco o negativo vai estar impregnado na sua vida, impregnado na sua carne. Isso é um fermento na sua mente que vai ficar crescendo aí e você vai ficar negativo. Gente materialista, porque pessoas que pedem milagre para provar, né? Para provar que estava com Deus mesmo. Isso aí é materialista. Gente materialista, crente materialista não cresce. Espiritualmente não cresce. Porque está no material, está fixado no materialismo. Vocês têm olhos e não enxergam. Por que não? Tem olho espiritual, mas não enxergam. Porque está tapado, não dá para ver. Vocês têm ouvido e não escutam. Não lembram? Jesus fala assim: vocês não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Será que vocês não lembram? Né? Então, a mente dessas pessoas estão fechada para o Evangelho. Estão fechadas. As pessoas, tem muitas pessoas que estão numa igreja e que não entendem, que não ainda tem pastores, até mesmo os pastores que não estão ensinando o verdadeiro evangelho para as pessoas. As pessoas necessitam compreender, necessitam ser repetido, até que entra na mente. Para os que querem, claro, mudar o seu sistema de crenças, escutar até que compreendam que necessitam andar no Espírito, que vocês andam correndo atrás de casa, carro, apartamento, andam correndo atrás de bens materiais. Tudo isso Jesus disse que a vocês lhes serão anhandido, a nós lhes será anhandido, a tudo isso a nós, para que nós não preocupamos. Mas primeiro nós temos que buscar o reino de Deus, compreender o espiritual. Os discípulos não estavam compreendendo. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Ainda sobrar, para dizer, ainda sobrou, ainda, meu filho. Foram um montão de gente, ainda sobrou. Será que vocês ainda não entendem? Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse. Jesus curou ali. Jesus pegou ali cuspiu nos barros lá, passou no olho do cego, o cego enxergou. Né? Mas os discípulos, mas os fariseus, eles estão cegos na alma, no espírito. E tem muitas pessoas cegas na alma e no espírito. E é necessário desvendar, tirar essa venda. E enquanto meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você não tiver uma atitude de viver em espírito, viver na espiritualidade de Deus, viver o evangelho, viver na consciência, aleluia, vibrar o amor, você não vai sair desse materialismo. É necessário sair do materialismo e andar mais no espiritual, meu irmão, minha irmã. E todas essas coisas que você necessita virá para ti. Todas as curas de traumas, de doenças, de todas as coisas, você vai ser curado. Você já está curado no mundo espiritual. Porque a fé é o quê? A fé já é a certeza.
das coisas que se esperam. É a certeza absoluta das coisas que se esperam. Então é necessário abrirmos os nossos olhos espirituais. Às vezes é necessário o profeta orar para que Deus abra os olhos espirituais, mas é você mesmo. Você tem que ter essa atitude, tem que começar de você. Não espere que outro venha orar para você, profetizar para você, não. Deus disse assim, Deus ficou com pena do ajudante do profeta, do Geazi, ajudante do profeta Eliseu, né? Estava naquela guerra toda lá, e ele disse: Senhor, abre o olho desse homem. Abre o olho desse homem para que ele veja o grande exército que está conosco. Somos mais que está conosco que com eles. E Jesus abriu. Deus atendeu ali o pedido do profeta na hora ali. Então, meus irmãos, Deus abriu os olhos do ajudante do profeta. E Deus vai abrir os vossos olhos também, aqueles que não estão abertos, aqueles que ainda não estão, eu digo aqui, olhos espirituais, porque o carnal já está aberto demais, já está vendo materialismo, já está vendo aí se fixando em governo, em sistema. Não confie no sistema político de nenhum país. Quem cuida de nós é o soberano, quem cuida de nós está no reino de Deus. Ele que provê todas as coisas, não é o governo, não. Claro que nós temos que votar consciente, ver tal, com sabedoria de Deus, né, o do Espírito Santo, né? Temos que ir lá votar para aquele candidato, não é verdade? Mas nós não podemos estar confiando nisso. Nós devemos estar confiando na nossa fé. Será que nós estamos transportando os montes? Será que nós estamos transportando as coisas? Será que nós estamos tendo visões de Deus? Deus está nos mostrando coisas, clarividências. Aleluia! É necessário nós termos visões dos céus. É necessário, meus irmãos. Porque tendo olhos e não vê, tem ouvido e não escuta, porque estão tapados pelo materialismo, não está entendendo a mensagem do Mestre, não está entendendo a mensagem do nosso Salvador. Temos que entender a mensagem de Deus para nossas vidas e transformar o nosso lar, transformar a nossa vida. Onde nós colocarmos a mão, ali vai ser abençoado. Onde nós passarmos, ali vai estar cheio de luz. Aleluia! Então vamos compreender e não vamos deixar e vigiar, como Jesus diz. Vigie com o fermento dos fariseus. Vigie com o fermento da negatividade. Os discípulos estavam voando, estavam viajando na maionese, que os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão? Né? Então, meus irmãos, vamos entender o Evangelho, vamos entender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e já voltaremos com mais um vídeo aqui no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, não esqueça de ativar, né, a campanha, o sininho aí, né? Eu ia falar campana. O sininho, ativa esse sininho aí e coloca em todas, tá? Para que quando a gente colocar um vídeo aqui, o YouTube vai te avisar aí e você vai vir aqui, aleluia, nos ajudar a assistir os nossos vídeos, dar o gostei no vídeo, amém? Isso nos ajuda muito. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e já voltaremos com mais um vídeo, amém? Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.